O Jeans 1910, boa noite, Nicola. No empréstimo do Wesley vai ter opção de compra, certamente. Certamente, até como existia na negociação com o Cruzeiro. E eu acredito muito mais que para o Al Nassr era mais negócio fazer a negociação com o Cruzeiro do que com o Corinthians. O Cruzeiro tem muito mais capacidade e condição para comprar do que o Corinthians. Só que o Wesley quer jogar no timão. E aí, torcedor, tô trazendo mais um corte aqui atualizado, cheio de notícias. Um cortezinho rápido. Só que antes, se inscreve aí no canal, pô. Trago cortes todo dia com várias notícias. Afirmou que o Tigres do México tem a intenção de contratar o Memphis Depay. Só é importante lembrar que tem boi na linha na negociação entre Memphis Depay e Corinthians. E eu vou explicar. O Neymar, que chegou com a seleção brasileira até as oitavas de final, já tem data para se reapresentar, sexta-feira da semana que vem. O Memphis caiu uma rodada antes do Neymar com a seleção holandesa. Ele caiu no primeiro mata-mata, depois de empate no tempo normal e na prorrogação com o Marrocos e derrota nos pênaltis. E até agora não há definição sobre a volta do Memphis Depay ao Corinthians. Isso tem algumas explicações. A primeira delas, o contrato do Memphis com o Corinthians acaba em 31 de julho. Se não houver renovação do contrato, acredito eu que o Memphis nem vai se reapresentar, ainda que o atual contrato garanta ao Corinthians a chance de ter o Memphis Depay em 3 partidas, na reta final desse mês, em jogos do Campeonato Brasileiro. Ah, Nicola, mas então quer dizer que o Memphis não vai receber seu salário? E aí que vem o segundo problema. O Corinthians deve ao Memphis 43 milhões de reais. E essa grana é apenas por prêmios e prêmios que ele acumulou nesses 2 anos de vínculo. Títulos, jogos, gols e assistências. O Corinthians tem afirmado que pagará esses 43 milhões de reais se o Memphis renovar o contrato, e essa grana seria parcelada em 2 anos. Se não houver a renovação e não houver o pagamento, o Memphis vai à FIFA e certamente esses 43 milhões vão dar 55, 60 milhões de reais com juros e correção monetária. A FIFA tem dado ganho de causa a clubes e jogadores que processam o Corinthians. A maior prova disso é que o Osmar Stabile já pagou cerca de 120 milhões de reais em processos na FIFA somente nesse ano. Foram cerca de 40 milhões para o Santos Laguna, em relação ao Félix Torres. Foram mais de 40 milhões de reais com o Matias Rojas, paraguaio que teve passagem para lá de discreta no timão. E mais recentemente, quase 40 milhões de reais com o Tajeres por Rodrigo Garro, tá bom? O Jadson Freitas quer saber se o Wesley está certo com o Corinthians. Entre Wesley e Corinthians, dá para dizer que a conversa está avançada. O problema é que o Al Nassr, que é dono dos direitos econômicos, só vai emprestar o Wesley para o Corinthians se tiver a convicção de que o Corinthians vai conseguir se livrar de um transfer ban. Hoje, o Corinthians está proibido de registrar atletas. Ele tem uma dívida na FIFA de mais ou menos 8 milhões de reais com o Philadelphia Union pela compra não paga do José Martinez. Então, se o Corinthians conseguir apresentar uma garantia ao Al Nassr de que vai inscrever o Wesley, a tendência é que esse negócio aconteça. Hoje até procurei uma pessoa do Corinthians para tentar entender essa negociação, e a pessoa disse: Nicola, espero que você me entenda. Não posso falar nada, porque qualquer coisa que eu falar vai atrapalhar, tá bom? O Edmar José, Nicola, alguma novidade de Arthur no Corinthians? Edmar, a negociação é muito complexa por causa da grana. O Corinthians gosta da ideia de ter o Arthur. O Arthur é muito bem avaliado no Corinthians. Todo mundo adoraria contratá-lo. Mas o cara está pedindo 100 milhões de reais por 3 anos de contrato. E o que eu ouvi de uma pessoa do Corinthians é que o Arthur só vai ser contratado se baixar muito a sua pedida. Esse muito que a pessoa escreveu no WhatsApp, ele tinha 7 vezes a letra U. Então era M, I, T, O, tá? Só para vocês entenderem como a operação não é fácil. O Cláudio Antônio, me fale como que o Corinthians está contratando, se ele tem transfer ban. Pois é, a ideia é pagar os 8 milhões de reais que ainda faltam para que o transfer ban seja retirado. Como é que funciona a punição que a FIFA aplica? A FIFA aplica o transfer ban, que é a proibição de registro de atletas, por 3 janelas de transferências, ou até que a dívida seja quitada. Então, hoje, o que separa o Corinthians de voltar a registrar atletas, é esse transfer ban. São esses 8 milhões de dívida com o Philadelphia Union. Pagou ao time americano cerca de 8 milhões de reais e o Corinthians volta a ter permissão para contratar, tá bom? Serafim, o Yuri Alberto vai ser mesmo vendido? Boa! Vamos lá. Ontem, durante a live, eu mandei mensagem, liguei para o André Cury e mandei mensagem. Ele foi me retornar só às 8h30 da noite, né? E aí eu conversei com ele por telefone, e o principal motivo era o Yuri Alberto. Eu falei, André,
O Samir Carvalho contou que o Corinthians tem duas propostas, uma da Itália e uma da Inglaterra de 30 milhões de euros. É verdade? Ele falou, não é verdade. Falei, mas que pé tá essa história? Nicola, tem um monte de especulação, um monte de movimento, estamos tentando, mas proposta oficial não tem nenhuma, tá? Eu falei, você acha que consegue trazer proposta até julho, até essa janela? Ele falou, Nicola, eu estou trabalhando dia e noite atrás disso, mas até agora não tem nada nesse sentido. Eu falei, então posso descartar que tem proposta? Ele falou, pode descartar. Foi a mesma resposta que eu recebi de uma fonte que eu até contar, do Marcelo Paz, durante a live. Eu tinha perguntado na live de ontem para o Marcelo Paz se existia alguma negociação, alguma proposta do Yuri Alberto, até porque esse era um dos principais temas da nossa live de ontem. O Samir Carvalho havia publicado pouco antes sobre esse suposto interesse de um time da Itália e um time da Inglaterra, e o Marcelo Paz havia cravado que não. Leonardo Barbosa, boa noite, Nicola, novidades no Timão e o Transferban. Cara, com o avanço das negociações com o Wesley, é natural que o Corinthians se apresse para pagar esses 8 milhões de reais que deve ao Philadelphia Union. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.